Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós podemos estarmos alegres, estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4, no versículo de número 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 32. Olha o que o nosso irmão Lucas escreve para nós nessa noite. Eu queria que você nessa noite prestasse muita atenção no que o Espírito Santo está falando com a igreja. Podemos ler, irmãos? Atos, capítulo de número 4, versículo 32. Vou esperar todos fecharem. Atos, capítulo número 4, versículo número 32. Amém? Eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Repita comigo: todas as coisas eram compartilhadas. Podemos estar sentados, meus irmãos. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, a palavra do Senhor, abra o nosso entendimento, Deus, abra o coração dos nossos irmãos para ouvir a Tua palavra, Senhor, que vem direto do trono dos céus. Meu Pai, desde já eu te peço, tira todo o meu eu deste lugar, que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça, que o Senhor possa falar através da minha vida, meu Pai, através da minha boca, aquilo que o Senhor tem para falar na Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, esse texto que Lucas nos escreve, ele nos traz aqui, que a gente vai ler algumas passagens dessa narrativa, e ele vai trazer naquele tempo como era que os verdadeiros cristãos agiam, como foram os primeiros passos. E os cristãos naquele tempo, eles tinham esse costume. Aqueles verdadeiros cristãos, eles tinham o costume no seu meio de ser generoso. Eles não apenas oravam, não apenas partilhavam o pão, mas eles tinham algo a mais que chamava generosidade. Aí eu falei, eu quero saber o que é generosidade. O que esses homens e essas mulheres, que esses apóstolos faziam para ser com esse nome generoso. Generoso, meus irmãos, ou generosidade, são virtudes daqueles que se dispõem a sacrificar os seus próprios interesses em benefício dos outros. Olha que coisa maravilhosa. Então aqueles verdadeiros cristãos naquele tempo, eles tinham essa virtude de se dispor, de sacrificar o que eles tinham em prol daqueles que não tinham. E Lucas nos escreve isso, e ele vai relatar aqui até o versículo de número 37, do 32 ao 37, essas virtudes. E aí ele começa no 33, nós lemos no 32, e ele fala o seguinte: os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo, e tudo que ele havia abundantemente graça. Não havia, no versículo 34, não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia
o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Aí ele vai relatar aqui o que Barnabé fez para deixar de testemunho para a igreja. Ele fala no versículo de número 35 que, desculpa, eu vou ler o 35 e depois vou ler o 36. E distribuíam-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado-se pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, ele era levita, natural da cidade chamada de Chipre. Ele possuía uma propriedade. Vendendo-a, ele trouxe o dinheiro e a depositou aos pés dos apóstolos. Generosidade. Barnabé foi um dos escolhidos para levar o Evangelho, e ele, como apóstolo discípulo, a primeira atitude que ele fez, segundo nos relata Lucas, ele vendeu a propriedade que ele tinha. Ele não só tirou, isso não fala de dízimo nem de oferta, fala que ele tirou tudo, ele deu o seu tudo. Mas o interessante que nós vamos ver aqui é que ele pegou aquele tudo que ele tinha. Não fala em valores, nós vamos estudar aqui um pouco, não vai falar em valores, mas fala que ele pegou tudo que ele tinha e colocou nos pés dos apóstolos. Pedro, Tiago, demais apóstolos que tinha naquele tempo. Ele pegou o que ele tinha e colocou nos pés dos apóstolos. Mas isso tinha um significado. Isso tem um significado a qual hoje nós esquecemos disso. A nossa memória como cristão, nós estamos apagando aos poucos essas pequenas coisas, principalmente a generosidade. Ah, como é difícil ser generoso. Ah, como é difícil nesse presente século a gente se dispor como um verdadeiro cristão e ajudar o próximo. É difícil. Porque primeiro eu tenho que pensar em mim próprio, na minha pessoa, nas minhas coisas. E eu fiquei maravilhado. Eu fiquei dando glória a Deus ali quando eu estava ouvindo aqueles louvores. E até antes mesmo, quando uma irmã estava no seu lugar e veio aqui e trouxe aquela mensagem falando sobre o brilho dos campos, as preocupações do mundo. A gente já não pensa mais nisso. A gente somos imediatistas. A gente quer para hoje. A gente não quer saber se Jesus ele vai chegar. Eu quero saber é o que eu preciso, é o que eu tenho, as minhas coisas, é meu dinheiro, é o meu carro, é a minha casa. E aqui a gente está vendo, em poucas palavras, como era ser um verdadeiro cristão naquele tempo. E olha que Jesus já estava ensinando, porque a irmã trouxe aqui foi a mensagem do próprio Senhor Jesus. Jesus falou essas palavras sobre o preocupar com o dia de amanhã. Eu louvo pela vida da senhora. Eu louvo pela vida da senhora. E continuando, nós vemos aqui que esses homens, eles não tinham apego a bem material. Eles não tinham isso. Porque o próprio Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Eu vou ler para os irmãos não precisam abrir, mas eu quero ler esse texto para os irmãos, que está em Mateus capítulo 6. Se os irmãos quiserem abrir, tem toda a liberdade. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Amém? Fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou haver de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar ou se dedicar a um e não se dedicar ao outro.
não pode servir a Deus e a quem? Algumas Bíblias está escrito Mamon. Na minha está escrito as riquezas. E eu vou pegar que a irmã falou, Mamon. Mamon era e é até hoje um dos maiores deuses desse mundo. O Deus Mamon reina soberanamente. E Jesus ele já chega falando: você não pode seguir a dois senhores. Ou você vai amar a um, ou não amar o outro. Vai desprezar o um, ou vai desprezar o outro. Você não pode fazer isso, porque você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Aí eu fui buscar Mamon. Eu quero saber quem é esse Deus Mamon que Jesus tanto fala aqui. E aí eu fui buscar e descobri que Mamon nada mais nada menos que é um nome em aramaico. Mamon é uma palavra aramaica que quer dizer dinheiro ou riqueza. Então Jesus está dizendo essas mesmas palavras: vocês estão servindo a Deus e ao dinheiro. Você vai escolher quem? No presente século, depois que Jesus ensinou isso, os discípulos entenderam e eles disseram: eu quero servir ao Senhor, o dinheiro não me pertence mais. E Barnabé ele falou: eu não quero servir a Mamon, eu quero servir a Deus, está aqui o meu dinheiro. E os apóstolos pisavam em cima de quem? De Mamon. Aquilo que ele dizia é o seguinte: eu não preciso disso, porque o Deus que eu sirvo é muito maior do que o Mamon. E os apóstolos, eles pisavam. Vou fazer igual o Cabacha. Pisavam em Mamon. Mas hoje é o contrário. Nesse presente século, o Mamon é que pisa em cima do povo e o povo não está nem vendo. Porque o mundo está tão corrompido pelo dinheiro, pelo poder, pela ganância, que esquece que Deus supre todas as nossas necessidades. Como disse a nossa irmã, buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas eu não quero, eu quero que as coisas venham ser acrescentadas primeiro, porque eu não quero ser generoso com o meu irmão. Eu quero ter o poder, eu quero ter a riqueza, eu quero ter tudo isso, mas eu não quero compartilhar com ninguém. O meu dízimo, eu só trago porque eu sou obrigado. Se eu não fosse obrigado, eu não traria. Quem disse que você é obrigado a trazer dízimo? O dízimo não é uma obrigação. Ninguém te obriga a você a fazer nada, você é livre. Mas Mamon te escraviza. Mas o diabo te escraviza. O dinheiro te escraviza, a riqueza, o poder, a fama. Tudo isso escraviza o homem e ele não entende. E ele não entende, começa a discutir com Deus, começa a discutir com o Senhor Jesus e fala: quem é o Senhor? Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo. Eu posso comprar tudo. Jesus ele vai contar uma parábola de um homem muito rico. Ele vai contar que esse homem ele tinha uma grande propriedade, ele tinha muitas terras, era um senhor muito rico. E ele chega um certo dia e fala assim: os meus celeiros estão muito cheios, eu tenho muito dinheiro, eu posso vender tudo isso e agora eu vou ficar tranquilo. E a palavra vai dizer que Deus fala: tolo você, hoje mesmo vieram pedir a sua alma. Você não entendeu nada, a sua riqueza que era para você desfrutar, você não entendeu nada. E nesta noite vieram pedir a sua alma, quer dizer, ele ia morrer. Vieram pedir a Deus a alma dele. E Deus assim o permitiu. Ele não desfrutou nada do que ele tinha, porque ele estava preocupado com os seus celeiros, com a sua fazenda, com os seus cavalos, jumentos, camelos, dromedários, que naquele tempo não tinha carro.
ele estava preocupado com tudo isso, mas ele esqueceu de agradecer, de saber que o dono da terra, o dono da semente, o dono da chuva, o dono que brota, chama-se o nosso Deus. Não tem homem humano nenhum que consiga fazer uma semente, mas Deus faz daquela semente uma linda maçazeira, muitas coisas bonitas. E continuando, Jesus ele tem um encontro com um homem ou um jovem, como diz o texto. E no texto vai falar que aquele jovem chega e fala assim: o que eu preciso para ter a vida eterna? Olha a preocupação daquele jovem. Eu preciso ter a vida eterna, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, porque falam de vida eterna e eu quero. E aí Jesus, ele conhecendo, como ele conhece a cada um de nós, glória, ele tocou um ponto bem peculiar na vida daquele jovem. Ele fala assim: você conhece a lei, não matarás, não julgarás. E Jesus começa a falar com ele, e ele fala o seguinte: olha, tudo isso eu sei, tudo isso eu coloco em prática, eu sei do que o Senhor está falando, porque eu vivo isso. Só que ele não vivia, porque Jesus conhecia mais um pontinho dele. Jesus fala para ele: então vamos fazer o seguinte, pega tudo isso que tu tens, vende, segue. E aquele rapaz, Deus fala que ele era muito rico, e ele escolheu servir a Mamon, o Deus da riqueza. Ele estava com o próprio Senhor Jesus, face a face, conversando com o Senhor Jesus, e ele fez a escolha pior da vida dele. Ele falou assim: eu prefiro servir a Mamon do que servir ao Senhor. Foi isso a resposta que aquele rapaz deu a Jesus, como diz aí, frente a frente, face a face. Eu prefiro a minha riqueza. Eu prefiro a minha riqueza. Mateus 4, versículo de número 8. Mateus 4, versículo de número 8. Mateus no capítulo 4, ele começa com a tentação de Jesus. E no versículo número 8 vai chegar um diálogo que o diabo vai ter com Jesus, e ele vai falar isso. Mateus capítulo 4, versículo 8. Levantou-se novamente o diabo. Não, desculpa. Levou-lhe novamente o diabo ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse: tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Isso aqui foi uma das maiores provas, que depois eu vou ler aqui, depois os irmãos quiserem ver. O diabo estava querendo falar para Jesus o seguinte: olha, se você apenas prostrar, se ajoelhe perante a mim, que eu te darei todos os reinos. Ele quer dizer o seguinte: eu vou te dar toda a riqueza, tudo que você nunca imaginou te dar. Só que ele não conhecia, ou ele se fez de bobo, e Jesus ele era o dono de tudo. Ele não precisava disso. E Jesus ele não faz isso, ele não se prostra, ele fala para ele assim: retire-te, Satanás. Ele dá uma ordem aqui, ele fala: retire-te, Satanás, pois está escrito: só o Senhor teu Deus o adorará, e só a Ele servirá. Só a Ele adorará e servirá. Mas o que nós estamos vendo hoje, nesse presente século, é que muitos, até mesmo cristãos, estão servindo e se prostrando ao diabo. Por causa do quê? Do dinheiro, da riqueza, da fama, da prosperidade, que estão sendo tão
Jesus falou: só o Senhor podereis, ou o Senhor nosso Deus podemos adorar. É difícil, meus irmãos, é difícil adorar ao Senhor. É uma luta constante que a gente tem, é uma luta todos os dias, porque o nosso inimigo, ele não quer que a gente adore ao Senhor, ele quer que você adore a qualquer coisa, que você adore o seu filho, adore a sua casa, adore o seu carro, adore tudo, menos adorar ao Senhor. Como eu vou adorar ao Senhor? Irmãos, é muito simples. Adorar ao Senhor é muito simples. É muito simples. Nós vemos uma das maiores coisas aqui, que chama-se generosidade. Isso é um modelo de adoração ao Senhor. Então nós vemos aqui que constantemente o inimigo está trabalhando, e ele implantou nesse presente século, e olha que está forte, chama-se o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor às coisas materiais, o amor às coisas materiais. E aí eu queria que os irmãos voltassem comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver o capítulo de número 5, por favor, Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Eu quero te mostrar para os irmãos e os que estão nos assistindo nessa noite o que é o amor ao dinheiro faz. O texto fala a mentira de Ananias e Safira. Aí eu parei para pensar um pouco nesse texto antes da gente ler ele. Primeiro, quem é o pai da mentira? É o diabo. Jesus fala que ele é o pai da mentira. Jesus vai falar sobre isso, que esse homem, que esse casal aqui, eles estavam com mais amor ao dinheiro, começou da maneira mais difícil na vida deles, que foi através da mentira. Eu queria que os irmãos, nessa noite, eu vou ler aqui, que os irmãos prestassem atenção nessa narrativa. Mais uma vez, o apóstolo Lucas, o nosso irmão Lucas, escreve: ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e retendo parte do valor, sabendo a sua mulher, mas não levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da tua propriedade? Quero dar uma parada para a gente começar. Nós vemos aqui que esse homem, conhecedor da palavra, frequentador de culto, junto com a sua esposa, frequentava os cultos da igreja, daquelas casas, tinha uma comunhão com os apóstolos e com a igreja local. Aquele homem, ele fez um voto, vendo que Barnabé tinha feito aquele voto de colocar o dinheiro nos pés dos apóstolos, ou de outros irmãos fazerem isso. Aquele homem, ele tomou a iniciativa. O texto não fala aqui, tá, irmãos? Mas eu creio que ele falou o seguinte: Senhor, se eu vender a terra que eu estou precisando vender, eu vou pegar esse dinheiro todo e vou chegar até os apóstolos, vou chegar até Pedro e vou colocar nos pés de Pedro todo o meu dinheiro. Imagino eu aqui no Vale Valores que ele deve ter vendido
vendido aquela terra, vamos supor aqui por 500 mil reais, que é um valor muito bom, é o valor de uma casa hoje, de um terreno, um bairro mais ou menos. Ele pegou, viu aquele monte de dinheiro, 500 mil reais na mão dele. Ele falou: é muito dinheiro. Safira, é muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte: nós estamos só nós aqui, eu e você, mais ninguém. O texto fala que só estamos dois. Vamos fazer o seguinte: eu vou tirar 100 mil reais da loja. Nós vamos dar 400. Aí ele deve ter ardido o coração dele. 400 mil para aquela dos apóstolos é muito dinheiro. Eu vou tirar mais um pouco. Eu vou tirar aqui 200. 300 mil ainda é muito dinheiro para eles. Eu vou tirar mais um pouco. Os irmãos estão me entendendo? Sério? Eu vou tirar mais um pouco. Eu vou tirar metade. 250 para mim, 250 para os apóstolos. Para Pedro, talvez Pedro esteja, ou a igreja esteja precisando, mas 250 mil vai me ajudar mais do que a igreja lá. Aí ele fala: não, eu vou tirar 400 mil para mim e vou deixar 100 para a igreja. Pedro não está vendo, João não está vendo, mas Mamon estava vendo. O diabo estava vendo a intenção do coração daquela família, daquele homem e daquela mulher, porque foram os dois. E aí ele chega para Pedro, como eu digo para os irmãos, daqui não podem valores. Eles chegam, procura Pedro. Vou procurar logo o líder da igreja. Eu quero procurar o pastor. Não quero passar na mão de diaconisa, não. Eu quero passar na mão do pastor. Eu quero colocar o meu envelope, o meu dízimo na mão do pastor, porque eu vendi uma propriedade e eu preciso ser próspero. Eu quero receber, porque eu estou dando, mas eu quero receber. Eu vou dar 100, mas eu sei que Deus vai me dar 200. Mas o texto não fala isso. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos pregando aqui ao Evangelho. Nós estamos pregando aqui a palavra. Nós estamos pregando aqui a genuinidade da palavra de Deus. E aí diz que aquele homem ele chega e procura Pedro, e imediatamente Pedro já sabia, através do Espírito Santo, que aquele homem estava enganando. Pedro fala assim: primeiro, por que você deu brecha para Satanás cirandar no seu coração? Olha, como assim? Se só estava ele e a esposa dele, Pedro já de cara, através do Espírito Santo de Deus, já interpela aquele homem e fala: por que você deixou Satanás tocar no seu coração? Você conhece a palavra. Eu estou fazendo outra narrativa. Pedro estava querendo dizer assim: olha, você congregava conosco, você participava da ceia, participava do pão, você viu quantas coisas aconteceram aqui na igreja, e você deixou o diabo cirandar no seu coração por causa de dinheiro. E além disso, olha o que Pedro fala para ele: você não trouxe o que era certo. Ué, mas espera aí, alguém avisou a Pedro aí. Alguém contou isso para Pedro, mas Pedro fala para ele aqui, ó. Pedro vai falar assim, ó: retendo parte do valor da tua propriedade. Pedro fala: você vendeu e reteu dinheiro para você. E agora eu quero continuar para os irmãos entenderem, para a gente dar continuidade. Aí no versículo de número 4, Pedro fala para ele assim: ó, guardando-o não ficará para ti, e vendida não estava em teu poder, porque planejava isso em teu coração. Agora é que deu pesado, tá, meus irmãos? Olha o que Pedro fala para aquele homem da igreja: não mentiste aos homens, mas a Deus. Você não está mentindo para mim, Pedro. Você está mentindo para o próprio Deus.
porque você fez. Você falou que ia fazer, você não fez. Depois eu vou ver o que é sobre o poder do voto no livro. E aí, continuando, no versículo 5, Ananias, ouvindo essas palavras, ele caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, levando para fora o sepultado. No versículo número 7, passando um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro disse: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Então estão aí à porta, aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. No versículo 10: imediatamente ela caiu aos pés e morreu. E entrando o jovem, acharam-a morta e a sepultaram junto do seu corpo. Irmãos, a gente tem uma grande lição aqui para aprender essa noite. Nessa passagem de Ananias e Safira, Pedro teve um diálogo com Ananias, ele confirmou, morreu. Pedro, 3 horas depois, talvez aquela mulher esteja achando estranho o marido dela não ter chegado na sua casa, ou ela falou que ele só depositar o dinheiro e sair, não apareceu, ela entra lá novamente, e Pedro pergunta a ela tinha uma chance, e Pedro pergunta a ela, e ela responde as mesmas coisas que o marido dela tinha falado. E aí nós vamos ver o que é interessante que Pedro fala: por que vocês estão tentando o Espírito Santo? Amados, no meio da igreja, no meio desse presente século, muitos irmãos nossos estão tentando o Espírito Santo de Deus, e estão com suas vidas morrendo espiritualmente, porque não entendem que é o verdadeiro, o Espírito Santo de Deus, o que é a verdadeira genuinidade de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos, sabe o que, meus irmãos? E muitos têm, chama-se avareza. Muitos cristãos e muita gente aí fora são avarentos. Aí eu vou buscar avareza. Avareza é de que tem apego excessivo ao dinheiro ou às riquezas. Eu tenho muito apego ao dinheiro. Nós lemos 2 passagens, eu citei 2 passagens aqui. O apego excessivo ao dinheiro chama-se avareza. E talvez isso está atrapalhando muitos irmãos e irmãs nossas de crescer na igreja. Deus, o Espírito Santo deixa usar, porque eu sou muito avarento. Eu tenho muito amor à minha riqueza, à minha propriedade, às minhas coisas seculares, e eu não deixo de fazer a minha genuinidade com o Senhor. Eu tenho que me desfazer, eu tenho que ver que o próximo está precisando. É isso que Jesus quer dizer. E Paulo e Lucas escrevem isso muito com clareza para nós nessa noite. E aí a gente vai ver que os 2 morreram por causa da avareza, por causa da sua avareza. E para a gente dar uma finalidade, a gente vai abrir lá, por favor, quero que os irmãos abram, lá no livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes.
Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem que teve as maiores bênçãos, chamava Salomão. Financeiramente, tudo Salomão, tudo que ele colocava era abençoado. E ele vai escrever isso aqui, no capítulo de número 5. Eclesiastes, capítulo de número 5. Nós vamos ver o versículo número 5 até o versículo de número 6. O versículo número 5 e o 6. Amém? Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e o 6. Fala assim: ó, quando o melhor é que não votes do que votar e não pagares. Não consiga que sua boca faça pecar a tua carne, e nem diga diante dos anjos que foi um erro. Por essa razão tirará Deus contra a tua voz e destruirá as obras das tuas mãos. Salomão escreve isso. Se você não puder cumprir o seu voto, não faça. Não faça. Não deixe que Deus venha pesar sobre você por causa de foi um momento. Eu fui no calor da emoção. Talvez Ananias ali foi no calor da emoção, né? Porque às vezes nós estamos em determinados lugares, determinadas igrejas, e o pastor faz um apelo ou fala alguma coisa, e você com aquela emoção, eu vou fazer esse voto. E sabe quando é que você volta naquela igreja para trazer seu voto? Mais nunca. E aí as coisas começam a apertar. A culpa foi do pastor? Não. A culpa é sua. De você abrir a boca e falar assim: eu vou fazer. Eu quero fazer um voto. Tem pessoas que falam assim: olha, eu quero fazer um voto e eu ficar sem chocolate durante o tempo. Eu quero fazer isso. Mas isso aí, meus irmãos, é para seu bel prazer. Quer fazer um voto? Ajude o seu próximo. Veja se tem alguém precisando. Veja se tem alguém mais próximo de você. Aí você fala: com dinheiro? Meu irmão, dinheiro não é tudo na vida. Talvez aquela pessoa precise, sabe o quê? De um abraço. De um abraço, de uma conversa, de uns 5 minutos com você ali sentado. Você fala assim: olha, eu vim conversar com você hoje. Mas sobre o que? Será que você quer conversar? Sei lá, vou falar de futebol. Olha, eu sei pouco, mas a gente vai conversar. Mas é importante para a pessoa, sabe por quê? Porque ela vai se sentir importante. Fala assim: alguém olhou para mim. Isso chama-se generosidade. Sabe por quê? Porque a gente está tão pegado no dinheiro que a gente pensa que é dinheiro que vai fazer a pessoa feliz. É momentâneo, tá? Nós lemos aqui que aquelas pessoas, naquele tempo, elas não passavam necessidade alguma. Lucas escreve que naquela igreja as pessoas não tinham necessidade alguma. Aí eu parei para pensar: por que aquelas pessoas não tinham necessidade alguma? Sabe por quê? Porque todas estavam, sabe como? Em união. Todas estavam na verdadeira união. Todos pensavam da mesma forma, todos compartilhavam do mesmo Deus, todos compartilhavam dos seus problemas, todos se ajudavam. Não era só financeiro. Não era só financeiro. Não era bem necessidade financeira, mas era uma palavra. Pastor, eu preciso conversar um pouquinho. Vamos sentar para bater um papo. Mas o culto, não tem problema. É bom até para a gente. Então era isso que chama-se a necessidade daquelas pessoas, de ter alguém para ouvir, de alguém para abraçar, de alguém até mesmo para pagar uma conta. Porque muitas vezes a gente passa lutas e a gente fica meio desesperado. E a única às vezes alternativa que a gente tem, sabe o que é? Vou tirar minha vida.
Não tem jeito para mim. E você pode ver, meus irmãos, eu conheço grandes empresários que se mataram por causa do dinheiro. Então, que nessa noite, essa breve reflexão que Deus nos trouxe nessa noite, a gente possa entender que Mamon não pode governar a nossa casa. Mamon não pode governar a nossa família. Glória. O dinheiro que a gente ganha é o suor do nosso trabalho, é o suor das nossas mãos. Não é porque Mamon está mandando, é porque Deus te deu condições, Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus te deu forças. Olha tanta coisa que Deus dá, né? Tantas bênçãos que vou até cantar aqui, para você poder ganhar o seu sustento. Você não vai ficar em casa sentado esperando que Deus vai jogar uma bolsa de dinheiro. Você não vai achar que Deus vai te dar 6 números para você ficar milionário. Você não vai achar que Deus vai te dar a inteligência para comprar um número e raspar ali e você ficar rico de um dia para o outro. Sabe por que vai acontecer, meus irmãos? Desculpa te falar isso. Você fala, pastor, a gente não pode ser rico, não? Meus irmãos, eu vou falar uma coisa. A Bíblia está cheia de gente rica. Deus deixa o Jacó não tinha nada, só na casa dele pobre, só ele e Deus. E ele se tornou um dos homens mais ricos daquele tempo. Ele cavava um poço, o inimigo furava, tampava o poço dele, dava água, do inimigo não dava, tampava o sopro dele, as cravas dele davam mais do que uma ovelha para o outro. Ele, não, eu quero amalhar, eu quero a branca. Só para os irmãos entenderem, Jacó se desesperou, não, Jacó tinha um Deus que ele se. Jacó jamais brigou. E quando ele encontrou o seu irmão, que eles estavam com medo, sabe o que ele fez? Ele foi lá no irmão dele, abraçou ele, pediu perdão. Jacó e Esaú. Depois vocês leiam essa história maravilhosa da história de Jacó. Davi, meus irmãos, Davi era um homem que trabalhava no campo, trabalhava com as ovelhas do pai dele. Ninguém dava nada para aquele rapaz. Ninguém dava nada para aquele rapaz, mas Deus dava. Quando Samuel foi ungir, chegou na casa de Jessé para ungir. Jessé viu aqueles homens bonitos, irmãos de Davi, forte. Olha, já sei quem é. Deus falou, não, ele não está aqui ainda, vamos esperar ele chegar para nós podermos comer. E Deus tornou ele um dos homens mais importantes. Até hoje em Israel, Davi é falado. E a sua descendência teve um filho chamado Salomão, um dos homens mais ricos que a Bíblia relata. Davi teve um rapaz que chama-se Absalão. A Bíblia fala que ele foi o rapaz mais lindo do mundo. A forma de Absalão, Deus fez e quebrou. Não tem mais ninguém bonito igual Absalão. Não foi o que eu estou dizendo, é a palavra que Deus está falando. E ele era filho de quem? Davi. Absalão é um dos homens mais bonitos que surgiu. Não tem nem hoje, você pode falar o nome de qualquer um hoje, que a Bíblia vai discutir. Absalão. Só para os irmãos entenderem, esses homens que eu falei, nenhum deles se curvaram a mão, nenhum deles se pegou a sua riqueza, nenhum deles se pegou ao dinheiro, à prosperidade. Todos eles buscaram a Deus. Eles foram adorar a Deus. Que essas palavras você guarde no seu coração. No momento mais difícil que você esteja passando, você lembre, você tem um Deus que supre as necessidades. Supre suas necessidades. Antes de eu encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Em 2020 nós passamos eu creio que foi uma das piores coisas que aconteceu no meio da humanidade, assim que eu possa ver com meus olhos, que foi uma pandemia, tudo fechado, povo sem dinheiro, muitas famílias que perderam seus entes queridos. Propósito, não sei, eu não sei, mas uma coisa que eu quero fazer, uma pergunta para os irmãos:
Faltou alguma coisa na casa dos irmãos? Faltou alguma coisa? Tinha água para você beber? Gelatina lá, especial? Tinha um arrozinho, um feijãozinho? Tinha feijoada? Tinha tudo. Então, só para os irmãos entenderem por quê? Por que disso? Porque Deus zela por nós. Como Ele zelou por aqueles homens, Ele zela por nós. Porque o nosso amor não estava no dinheiro. Ele falou: vou mostrar para vocês que eu sou um Deus diferente.